Olá, eu sou a Ariane, professora de matemática aqui da Arsenal, e hoje a gente vai resolver dois exercícios, um da SpaceX e outro da Unicamp. Você sabia que a Arsenal prepara você para os vestibulares militares e também para os maiores vestibulares do Brasil? Pois é, vamos ver essa resolução então. O primeiro enunciado diz o seguinte: se a equação polinomial x² mais 2x mais 8 igual a zero tem raízes a e b, e a equação x² mais mx mais n igual a zero tem raízes a mais 1 e b mais 1, então m mais n é igual a... Vamos dar uma olhadinha na resolução desse exercício. Pessoal, então vamos para a resolução do exercício da SpaceX. O que ele fala pra gente? Ele dá essa equação quadrática, certo? E ele fala pra gente que a e b são as raízes, certo? Vou anotar aqui do lado. Ele fala que a e b são raízes, são soluções dessa equação, certo? Quais são as formas que a gente tem para encontrar a solução de uma equação quadrática? A gente normalmente usa sempre duas formas, que é Bhaskara e soma e produto. Para a gente resolver esse exercício, a gente vai usar soma e produto, certo? Então vamos relembrar. O que soma e produto fala pra gente? Que se eu somar as minhas duas soluções, as minhas duas raízes, vai ser menos b sobre a. E se eu multiplicar as minhas duas raízes, eu vou ter c sobre a. Então vamos lá, quem que é esse b? Esse b, ele vem aqui da minha equação quadrática. A forma genérica para a gente escrever a equação quadrática é da seguinte forma: é ax² mais bx mais c igual a zero. Então o meu b é o número que está multiplicando o meu x, e o meu c é o meu termo independente, e o a é o número que está multiplicando, a minha constante que está multiplicando o x ao quadrado. Bem, então vamos lá. O que o exercício fala pra gente? Ele fala que a soma das minhas duas raízes, das minhas duas soluções, quem são as raízes desse exercício? Ele falou pra mim que é a e b. Então, no lugar de x1, de x' e x2', eu vou colocar a e b, certo? Isso aqui vai ser igual, atenção aqui, pessoal, esse a e esse b é diferente desse b e desse a, certo? Esse bzão e esse azão se refere à minha equação quadrática. Esse azinho e esse bzinho se refere à solução que foi dada no enunciado, beleza? Então, a soma vai ser igual a menos b, o meu b vale 2, então menos 2 sobre 1. E a multiplicação dessas minhas duas soluções vai ser c sobre a. O meu c vale 8 e o meu a vale 1, certo? Vou deixar aqui essas minhas duas expressões de lado. Então, eu tenho que a mais b é igual a 2 e que a vezes b é igual a 8. E vamos para a segunda equação quadrática que o exercício nos dá. Então, ele dá que x² mais mx mais n igual a zero, certo? Então, vamos lá. Soma e produto desses exercícios. Ah, outra coisa. Para esse daqui, ele fala o seguinte. Ele fala que as soluções é a mais 1 e b mais 1. Essas aqui são as soluções dessa minha equação. Então, eu vou aplicar a soma e produto aqui da mesma forma. Quem que é o a dessa minha expressão? Nesse caso aqui, o meu a é o 1, certo? Quando não aparece nada, é 1, da mesma forma da minha outra equação. Aqui eu tenho o meu b, que vale m, e o meu c, que vale n, certo? Então, vamos lá. Vamos usar essa expressão aqui do soma e produto e vamos fazer a correspondência para essa minha equação quadrática. Então, vamos lá. Quem são as soluções dessa minha equação quadrática? É o x mais 1 e o b mais 1. Então, aqui eu vou ter a mais 1 mais b mais 1. Isso é igual a menos b, o meu b agora é m, sobre 1. E o produto dessas minhas duas raízes, das minhas duas soluções, vai ser c sobre a. Beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Eu vou manipular algebricamente essa minha continha aqui. Então, como que vai ficar? Isso aqui vai ficar a mais b, certo? 1 mais 1 vai dar 2, igual a menos m, certo? Aqui a gente vai ter que fazer uma distributiva, certo?
o A que multiplica o B, que vai dar A vezes B, o A que multiplica o 1, que vai me dar o A, o 1 que multiplica o B, que vai me dar B, e o 1 que multiplica o 1, que vai me dar 1. Isso aqui é igual a N, certo? Bem, agora que eu tenho essas minhas duas expressões aqui, que vem o pulo do gato. Veja só, aqui eu tenho A mais B. Quanto que vale A mais B? A mais B vale quanto? Vale 2, menos 2, certo? A mais B vale menos 2. Então, eu vou substituir esse A mais B por menos 2. Então, eu vou ter o seguinte: menos 2 mais 2 igual a menos M. Olha aqui, também, né? Ó, o A mais B vai aparecer aqui e aqui também aparece A vezes B. Quanto que vale A vezes B? A vezes B vale 8, certo? Então, aqui eu vou ter 8. A mais B vale menos 2, mais 1 igual a N. Certo? Então, aqui eu vou ter o seguinte: o meu N vai valer quanto? O meu M vai valer menos 2 mais 2 vai dar 0. Então, o meu M vale 0. E o meu N vai ser 8 menos 2 dá 6, mais 1 dá 7. E o que o meu exercício pedia para mim? Ele queria saber quanto que era M mais N. Então, eu quero saber quanto que é 0 mais 7, que vai me dar o próprio 7. Certo? Agora que a gente já viu a resolução do exercício da SPSEX, vamos dar uma olhada no exercício da Unicamp, que também é um exercício sobre equação quadrática. Vamos ao enunciado. Sabendo que A é um número real, considere a equação quadrática 2x² mais ax mais 10 igual a 0. Se as soluções dessa equação são números inteiros, o módulo da soma das soluções é igual a quanto? Vamos dar uma olhada na resolução. Pessoal, vamos agora para a resolução da questão da Unicamp. Ele dá essa equação, né? 2x² mais ax mais 10. Ele fala pra gente que o nosso A é um número real. Porém, ele fala que as soluções, que as raízes dessa minha equação são inteiras. Vamos lembrar quais são o conjunto dos números inteiros? O conjunto dos números inteiros ele é representado pela letra Z, certo? E aí, ele vem todos os números negativos, então vai ter aqui um menos 2, um menos 1, 0, 1, 2 e para o infinito. Então, o conjunto ele é infinito tanto para a parte positiva quanto para a parte negativa. Então, eu sei que as minhas raízes, que as minhas soluções estão dentro desse meu conjunto, certo? Quem são essas minhas soluções? Aqui eu estou representando por x1, x' e x2', certo? De novo, para essa resolução, eu também vou usar sobreproduto, beleza? Então, vamos lá. Eu sei que a soma das minhas duas raízes, x' mais x2' vai ter que ser igual a menos b sobre a. Lembra quem que é o b? O b é quem multiplica o meu x. E o a é quem multiplica o meu x². E o c é o meu termo independente, certo? Então, vamos lá. Menos b sobre a vai ser quanto? Vai ser a menos a sobre 2. E aqui a multiplicação... Opa, aqui é a multiplicação, viu, pessoal? Então, a multiplicação das minhas duas raízes vai ser c sobre a. Ou seja, 10 sobre 2. Então, essa minha multiplicação vai ser igual a 5, certo? E agora eu quero focar nessa informação aqui, certo? A multiplicação das minhas duas raízes vai ter que ser 5. Eu sei que x' e x2' pertencem a qual conjunto? Ao conjunto dos números inteiros, certo? Então, dentro do conjunto dos números inteiros, só existe duas possibilidades para multiplicação desses dois números dá 5. Quais são elas? O 1 vezes 5, que vai dar 5, e o menos 1, que multiplica o menos 5. Lembrando, menos com menos, na multiplicação vai me dar mais. Então, mais 5.
Terminamos a questão? Ainda não. Ele quer saber o módulo da soma. E por que o módulo da soma? Porque aqui a gente tem duas possibilidades. Tem a possibilidade 1 e a possibilidade 2, certo? Vamos analisar a possibilidade 1. Se eu considerar que o meu x' é 1 e o meu x duas linhas é 2, quando eu somar essas duas informações, o 1 mais o 5, e pensar no módulo dele, isso aqui vai ser 6 positivo, então isso aqui vai me dar 6. Se eu pensar nessa minha segunda informação, aqui, que é o x' sendo menos 1 e o x duas linhas sendo menos 5, a gente vai ter a seguinte conta. Então, se eu somar as minhas duas raízes, isso aqui vai me dar quanto? Isso aqui vai me dar módulo de menos 6. Quanto que é módulo de menos 6? Isso aqui é igual a 6. Repare que é por isso que a gente tem um módulo da soma das raízes. Porque a gente tem duas possibilidades de resposta para x1 e x2, ou x' e x duas linhas. Independente delas, se eu considerar o módulo, a resposta vai ser sempre a mesma, que é o 6. Tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da resolução e as matrículas já estão abertas. Espero vocês no próximo ano no curso do Arsenal.